Aleluia. Ele é que nos sustenta, que nos dá graça. E aquele que nos usa para a sua glória. Nós somos apenas barro, mas somos usados na mão do Senhor segundo a vontade dEle. Que nós possamos nos dispor diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa, faz da minha vida um farol, uma ponte, faz com que eu seja um vaso nas tuas mãos e que o teu nome seja glorificado na minha vida. Que essa seja a nossa oração todos os dias da nossa vida, porque para isso fomos chamados, para fazer a sua vontade, levar a sua palavra e fazer a sua obra. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-nos, Senhor, quebranta-me, faz o Senhor de novo. Transforma-me, quebra, Senhor, este vaso e faz segundo a tua vontade, Senhor. Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
sonda-me, sonda-me. Faça essa oração, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias, glórias a Deus. Ainda em pé como estamos, vamos juntos ler a palavra de Deus, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 14. Vamos ler o versículo de número 23. Provérbios 14 e 23. Em nome de Jesus. Se você já achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Talvez você tenha uma tradução um pouquinho diferente da minha. Diz assim: em todo trabalho há lucro. Talvez a sua esteja: em todo trabalho há proveito. Mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. Vamos ler novamente? Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. Tome seu assento, em nome de Jesus. Eu estava num devocional um dos dias dessa semana e eu cruzei com esse versículo. Tenho certeza que já o li mais de uma vez, mais de 2 vezes. Porque a gente lê a Bíblia, né, irmãos? Mas, às vezes, a palavra de Deus vem e nos comunica de maneira diferente no mesmo versículo que você já leu centenas de vezes, né? E Deus falou ao meu coração quando eu estava lendo isso aqui. Até compartilhei alguma coisa com o nosso pastor, com um propósito da igreja, um propósito do ministério, e compartilhei isso com ele, mas Deus falou algo no meu coração, para a minha vida, para a edificação minha, porque quando nós vamos para a Bíblia, irmãos, e nós pastores temos que tomar muito cuidado com isso. E eu confesso para os irmãos que é difícil, porque a gente lê a palavra de Deus, a gente lê algo que fala ao nosso coração, a gente já começa a pensar em sermão, já começa a pensar em o que pode colocar junto, o que pode falar e tal, para ministrar, né? Mas pastor também é ovelha, irmãos. E pastor também precisa de alimento na alma, né? Então nós temos que ter o cuidado de ir para a palavra de Deus, buscando ouvir a voz de Deus e buscando alimento para a nossa vida, e não só ir para a palavra de Deus para preparar um sermão ou um esboço para ministrar para a igreja. E a verdade é que Deus falou no meu coração, e depois que eu recebi e comi o que Deus falou comigo, eu comecei a pensar na igreja. E nós estamos num tempo bem peculiar do ano. Nós estamos chegando no final do ano. E o fim do ano, ou o princípio de um novo ano, é sempre marcado por reflexões. Nós fazemos um inventário, né, ou um apanhado do que foi feito, ou do que deixou de ser feito, e como nós podemos mudar isso ou melhorar isso para o ano que vem. Não é assim? São as famosas resoluções, não é verdade? Resolutions. New Year's Resolutions, as resoluções do novo ano. Esse ano eu vou fazer assim. Esse ano eu não vou deixar de fazer isso. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou me portar dessa maneira, vou
criar esses hábitos, e por aí vai, você faz uma lista tremenda, longa, e quando chega março, já muita coisa ficou para trás, ficou na ideia, na boa intenção. Já ouviu falar que o cemitério está cheio de boas intenções? Boas ideias? Coisas que foram pensadas, planejadas, mas jamais foram colocadas em ação. E o escritor dos Provérbios, o rei Salomão, ele diz para nós, olha, todo trabalho dá lucro. Todo trabalho dá lucro. Mas as muitas palavras levam à pobreza. Em outras palavras, se a gente botar a mão na massa e fazer, vai dar resultado. Vai haver resultado. Mas se a gente ficar só na conversa, irmãos, não resolve nada. Não resolve nada. Mas, pastor, sabe, eu não creio que eu sou a pessoa mais adequada para desenvolver essa tarefa. Todo trabalho dá lucro. Todo trabalho vai dar retorno. Quem sabe na mão de uns pode dar mais retorno do que na mão de outros. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que todo o trabalho, toda a ação, todo intento empenhado em ações para que você venha a obter um resultado de alguma coisa que se é planejada, que se é buscada, vai haver lucro, vai haver resultado. Ai, pastor, mas eu não cheguei no objetivo almejado. Mas você não continua no mesmo lugar. Você fez um progresso, você deixou de estar onde você estava e se moveu, mesmo que você não chegou no resultado final, você se moveu 1 passo, 2 passos, 3 passos, até o objetivo final. Já é lucro, irmãos. Já é lucro. Todo trabalho vai trazer lucro. Mas se a gente ficar só na conversa, não tem lucro nenhum, irmãos. A palavra de Deus nos ensina e nos instrui a planejarmos e a tomarmos medidas antes de fazer as coisas. Lucas, capítulo de número 9, se não estou enganado, fala, olha, antes de você construir um prédio, construir uma torre, faça planos, veja se você tem um recurso apropriado, para você não ter que parar a torre no meio do caminho e passar vergonha. Isso é o quê? É planos, é fazer planos, é se preparar. Mas a Bíblia também não nos diz para fazermos os planos e ficarmos só nos planos, irmãos. A Bíblia nos ensina a fazermos planos e colocarmos os planos em ação. A fazermos os planos e trabalharmos para a execução daquele plano. Então o senhor vai falar das bênçãos, da minha vida financeira, dos meus objetivos financeiros, dos meus objetivos materiais para o ano de 2009? Olha, 2019, né? Thank you. Alguém está acordado aqui, pelo menos, né? Tá vendo? O resto está todo mundo dormindo. Que vergonha vocês, né? 2009, uau. That was a long time ago, né? Olha, irmãos, eu até posso falar, e até poderia falar para você, para os senhores e para as senhoras, a respeito das bênçãos materiais
que Deus quer dar e colocar sobre a sua vida. Mas eu tenho mais convicção, eu tenho mais certeza de que Deus quer falar conosco a respeito dos passos, dos intentos, dos planos espirituais que Ele tem para essa igreja, para a sua vida, para a minha vida, para este ministério, para o ano de 2019, do que os intentos de alcançar mais bens, de alcançar mais riquezas, de alcançar mais recursos, porque estes estão nas mãos de Deus e estes Ele manda e dá para aqueles que Ele quer. Glória ao nome de Jesus. Mas Deus tem, no ano de 2019, para o novo ano que está logo aí, batendo na nossa porta, Deus tem propósitos espirituais, Deus tem propósitos de edificação, Deus tem propósitos de crescimento, Deus tem propósito de crescimento para as nossas vidas, na presença dEle e como servos dEle, glória ao nome de Jesus. Então, eu quero falar, eu quero focar nesses trabalhos que vão dar lucro, nos trabalhos que nós fazemos para Deus, que nós fazemos para a obra de Deus, que nós fazemos servindo os céus, pensando na nossa recompensa eterna que vai vir das mãos do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o lucro que se pode obter aqui, por mais lucro que ele seja, por mais abastado que seja, o lucro que você receber aqui, e a palavra de Deus é fiel, irmãos. A palavra de Deus nos diz que aquele que deixar os seus campos, o seu pai, a sua mãe, a sua família, por causa de mim, receberá 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Esse 100 vezes mais quer dizer que Deus vai nos pagar aqui. Deus vai nos abençoar aqui, mas ainda a vida eterna. O maior dom é a vida eterna, é a bênção eterna, mas Deus vai nos abençoar aqui. Por maior que sejam esses lucros, por maior que sejam essas bênçãos, a bênção maior que você aguarda, que eu aguardo, são aquelas pedras. São aquelas pedras que vão ser colocadas na coroa. São aquelas pedras que Deus vai colocar na sua e na minha coroa. E sabe o quê? Você vai fazer com ela o que você faz com as riquezas que Deus te dá aqui. Você vai simplesmente pegá-la e jogá-la aos pés do Senhor. Você simplesmente vai adorar o nome de Jesus com ela. Porque você foi criada para adorar o nome de Jesus. Então, enquanto você está aqui, você está treinando para chegar lá. Enquanto você está aqui, você está adorando, você está louvando, você está exaltando, porque você vai chegar lá e vai passar o resto da eternidade adorando, exaltando, louvando para a glória do nome de Jesus. Quando eu começo a pensar de trabalho, irmãos, de trabalho para dar lucro, eu logo pensei no povo de Israel voltando do cativo babilônico, da escravidão na Babilônia. Eu logo pensei do povo voltando para aquilo que tinha sido deixado como ruínas. A palavra de Deus nos fala que depois que o rei da Babilônia
tomou a cidade, tomou a possessão, a herança do povo de Deus, aquilo ficou uma ruína. Eles levaram até os instrumentos. Você sabe que eu estou apontando para cá, que é os instrumentos, porque a gente louva a Deus com isso aqui hoje, mas eles usavam utensílios, né? Eram pratos, eram copos, eram vasos, eram coisas que eram usadas para os rituais na casa de Deus. Até os utensílios da casa de Deus, o rei levou e colocou para uso nos templos de adorações para deuses estranhos da Babilônia. A terra ficou, pense num lugar feio, mais feio que Cuiabá, irmãos. Só para você ter uma ideia de quanto é feio o negócio. Não, Cuiabá é bonito, né, Marrita? Cuiabá é bonitinho, é ajeitadinho. Mas eles ficaram os 70 anos e chegou-se o tempo em que Deus havia de trazê-los de volta e colocá-los de volta na terra que eles deveriam estar para adorar o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos conta, por volta do ano 538 antes de Cristo, mais ou menos 500 e poucos anos antes de Cristo, o primeiro grupo de pessoas sai da Babilônia debaixo da assinatura do como é que chama aquele? Não sei falar isso, é um nome mais difícil. Decreto, né? Debaixo do decreto do rei Ciro, ele assina os documentos e o povo, a palavra de Deus diz que 50 mil pessoas, né, saíram da Babilônia rumo a Jerusalém. E Zorobabel era era aquele que Deus havia confiado para poder fazer o trabalho, a obra de restauração, irmãos. O primeiro trabalho que eles haviam de fazer era restaurar o templo. Eles haviam de restaurar o templo aonde a presença de Deus habitava, o templo aonde o povo se reunia para adorar o nome do Senhor, o templo aonde servia de símbolo da presença de Deus para o povo de Israel. Imagine você que aquela pessoa, ou as pessoas a quem Deus colocou ajudando a Zorobabel, debaixo da liderança de Zorobabel, quando eles começaram a trabalhar e começaram a se engajar no propósito de restaurar aquele templo, guess what started? Adivinha o que começou? Confusão, irmãos. Conflito. Discussão no meio do povo de Deus. Relatos da história bíblica nos fala que eles ficaram mais de 20 anos discutindo e brigando antes que um pedaço de madeira fosse colocado de volta no templo. Não, vamos usar madeira pinho. Não, vamos usar madeira cedro. Não, vamos usar tábua de 2x4. Não, a 4x8 é melhor. Não, vamos usar isso aqui, vamos usar aquilo ali, vamos usar aquilo lá, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Reunião, conversa com o engenheiro, conversa com o arquiteto, conversa com os mestres de obra. Um acha uma coisa, outro acha outra, outro acha coisa, outro acha coisa, outro acha aquilo, outro acha aquilo. E o tempo foi embora. E 20 anos se passaram. E a obra de restauração do templo não havia acontecido.
Sabe que às vezes, irmãos, nós nos detemos mais nos detalhes daquilo que Deus nos pediu para fazer e começamos a discutir a cor, o tamanho, o shape, né, o formato daquilo que Deus... E nós esquecemos de executar aquilo que Deus nos pediu para fazer. Nós ficamos perdidos e ficamos mais engajados nas discussões e nas diferenças, enquanto que o templo estava... Desculpa, você vai entender, isso é uma figura de linguagem. O templo estava clamando por ser restaurado. Deus estava olhando de cima dos céus e olhando para aquele povo discutindo e falando: quando que esse povo vai parar de discutir a cor, o tamanho, a madeira, vão comprar madeira da onde e vão conseguir sequer empenhar um pouco de ação, um pouco de trabalho, um pouco de esforço para fazer, para levar adiante aquilo que eu planejo, aquilo que eu quero para a vida deles. Detidos na confusão, roubados do foco de exercer a função ou o trabalho que Deus nos comissionou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós vamos batizar numa piscina de 200 litros de água, ou se nós vamos batizar num galão de 150 litros de água, se nós vamos batizar com becas brancas, ou se nós vamos batizar com becas off-white, se os botões vão ser dourados, ou se os botões vão ser prateados, se o microfone vai ser sem fio, se quem vai orar é o pastor que está lá, ou o pastor que está aqui, que isso não importa, irmãos. O que importa é que nós façamos, o que importa é que nós empenhemos ação para aquilo que Deus nos direcionou. Glória ao nome de Jesus. Aí Deus quer abençoar a nossa casa. Aí Deus quer abençoar o templo. Aí Deus fala assim: olha, para de viver assim. Para de viver assim, muda os hábitos que você tem. Muda os hábitos espirituais que você tem. Começa a dedicar tempo na palavra de Deus. Começa a buscar a Deus em oração. Começa a vir nas orações da madrugada. O Espírito Santo de Deus fala. Deus clama. Deus grita no nosso ouvido e no nosso coração. Veja bem, se eu for de manhã cedo, eu tenho que ir de gravata, eu tenho que ir de terno, eu tenho que ir de sapato marrom, eu vou de preto, Vem descalço, irmão, mas venha em nome de Jesus. Venha descalço, mas venha em nome de Jesus. Os detalhes não importam muito. O que importa é que nós vamos servindo, vamos fazer. Depois você vai pegando o jeitinho da coisa. Depois o Espírito Santo de Deus vai te falando a respeito dos detalhes. O importante é nós darmos passo de fé. É nós começarmos, é nós iniciarmos, é nós empenharmos ações para a glória do nome de Jesus. Deus quer criar, Deus quer multiplicar, Deus quer crescer o ministério do Belém e o seu ministério pessoal. O seu ministério, a sua chamada, é com você mesmo que eu estou falando. Deus quer crescer a sua influência no reino dos céus. Começa lá, reúne 2 ou 3 na sua casa. Faz uma reunião de oração. Lê a palavra de Deus. Ministra um estudo que é frente e verso. Dê a oportunidade de quem não vem à casa de Deus levar uma oferta para Deus, mesmo lá na sala da sua casa. Lembra o nome disso? Lembra o nome disso? Família cristã.
Faça da sua casa um santuário de Deus. Leve a arca do Senhor para dentro da sua casa. Que eu tenho certeza, sem sombra de dúvida alguma, que daí vai virar uma congregação, daí a sua vida vai ser edificada, daí Deus vai abençoar a sua família, daí Deus vai te usar nas mãos do Senhor, daí Deus vai prosperar o teu ministério, daí vidas vão ser alcançadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que é, pastor? O abajur de casa não provê luz suficiente para aqueles que vão ler a Bíblia e estar lendo. Todo mundo tem um desse hoje em dia, irmãos. Liga o flash, liga a lanterna, lê a Bíblia. Louva ao Senhor. Pastor, mas na minha casa não tem piano, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Não tem problema, irmãos. Arruma um speakerzinho com Bluetooth, pega o seu telefone. No YouTube só o que tem é hino de louvor, irmãos. Coloca um hino, louva ao Senhor, lê a palavra de Deus, faça uma oração. Se alguém está enfermo, ore em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quem cura é Jesus, não é você. Quem cura, ouve a oração e cura em nome de Jesus. Sabe por que a igreja crescia em Atos dos Apóstolos, irmãos? Sabe por que a igreja crescia exponencialmente? Porque o povo fazia. O Espírito Santo de Deus falava e o povo agia. Eles empenhavam ação naquilo que Deus falava. Eles não saíam fazendo qualquer coisa que dava na telha, não. Havia direção, havia ordem, havia decência. Havia um rei que estava no controle. Quem falava era o Espírito Santo. E o povo de Deus escutava a voz de Deus e obedecia, empenhando ação naquilo que Deus falava. O trabalho crescia. A igreja era multiplicada. ...540 anos mais ou menos... ...e o povo precisava reedificar o templo. Muito tempo passou... ...já nos 400 antes de Cristo... ...a segunda leva sai... da Babilônia. Agora era Esdras que liderava esse grupo de gente voltando para Jerusalém. Sabe qual era a tarefa que Deus pediu de Esdras? Deus é organizado, irmãos. Deus não é Deus de confusão, não. Deus não é Deus de confusão. Naquilo que a sua percepção das coisas diferir, for contra a direção de Deus para aquilo que está sendo feito, coloque a sua opinião no bolso e sirva a Deus com fé, que Deus não vai te desonrar e não vai te deixar passar vergonha em nome de Jesus, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus fiel. Ele manda Zorobabel primeiro para restaurar o templo, na segunda leva manda Esdras com mais um punhado de gente para restaurarem o culto no templo. Imagina se Zorobabel fala assim, olha, não, o meu negócio não é restaurar templo. Eu não sou construtor. Eu sou sacerdote. O meu negócio é restaurar culto. Então eu não vou mexer com templo. Não vou mexer com parede, com alvenaria, com bloco de cimento, não vou mexer com nada disso. O meu negócio aqui é espiritual. Esse é que é o meu negócio. O que Esdras ia encontrar quando ele voltou para lá? Para restaurar o culto? Nada. Sabe o que acontece com a gente, irmãos? É que às vezes a gente acha que a gente sabe mais do que Deus.
Às vezes a gente acha que o nosso entendimento é maior do que Deus, do que o de Deus. Não, Deus está me falando para fazer isso, mas Deus deve estar enganado. Porque eu faço é assim, o meu negócio é aqui, o meu negócio é dessa maneira. Eu não mexo com esse tipo de coisa. Ei, meu irmão, se Deus te pediu para colocar a mão na madeira e pregar madeira, se você é sacerdote, faça, porque a bênção de Deus sobre a sua vida vai ficar pregado na madeira, naquilo que Deus te mandou fazer. E a hora que vier outro atrás de você, ele vai encontrar a bênção de Deus estabelecida para ele seguir fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer. Glória ao nome de Jesus. Deus não é Deus de confusão, não. A gente é que cria confusão, igreja. A gente é que coloca as carroças na frente dos burros. Porque com Deus é tudo organizado. Tudo tem tempo, tudo tem dia, tudo tem hora. Aí a palavra de Deus diz que Esdras vai e busca restaurar o templo. Perdão, o culto no templo. Imagina você que chegou lá, convocou uma reunião, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer assim, assim, assado e tal, e todo mundo, glória a Deus, não é isso? No dia seguinte, estava todo mundo pronto, ready. Vamos embora. You're right. You're right. Oposição, traição, falta de consideração, desunião, thank you. Estava tudo no meio, irmãos, do povo ali. Estava tudo no meio do povo. Mas sabe o que acontece? Aquele que ouve a voz de Deus e que sabe o que Deus lhe comissionou, presbítero Donizete, para fazer alguma coisa, ele não se confunde com vozes alheias que estão ao redor, não. Ele não se confunde com voz de aglomerado de gente que se opõe àquilo que está sendo feito. Ele confia no Deus que lhe chamou, ele confia no Deus que lhe comissionou, ele confia no Deus que lhe ungiu para fazer a obra, para fazer aquilo que Deus chamou, e ele empenha trabalho, ele empenha ação, ele empenha esforço naquilo e para aquilo que ele foi chamado, crendo que Deus vai fazer crescer, que Deus vai fazer multiplicar, que Deus vai abençoar o trabalho e que o nome de Jesus vai ser glorificado. Tem gente que não alcança vitória no âmbito da família, irmãos, porque não empenha ações. Você recebe ensinamento da palavra de Deus, você é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, só tem que executar o que Deus está falando. Executar o que Deus está nos pedindo. Se você fala, pastor, como é que eu saio daqui e chego no aeroporto de Miami? Olha, você vai pegar a 95, vai em direção sul, você vai passar tal rua, depois você vai passar tal rua, depois você vai sair, e assim, 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 assim. Se você seguir as minhas instruções, sabe aonde você vai chegar? Sabe aonde você vai chegar? No aeroporto de Miami. Mas se eu te der as instruções e chegar lá no Golden Glades Exchange, você fala, ai, que viaduto bonito, olha só que legal, e... sabe aonde você não vai chegar? No aeroporto de Miami. Se Deus te dá a direção, se Deus te mostra o caminho, se Deus te pede para fazer algo e você fala, não, mas está causando dor, não deve ser por aqui, eu vou por aqui. Oh, Jesus. Pastor, mas o senhor não conhece a minha casa.
O senhor não conhece as lutas que eu passo lá. É verdade, eu não conheço. Sabe o quê? Nem preciso conhecer. Eu só preciso conhecer o Deus que está te falando. Eu só preciso conhecer o Deus que está te mandando. Vai lá, dobra o joelho. Vai lá, lê a palavra de Deus. Vai lá, canta um hino de louvor. Vai lá, clama ao Deus do céu. Ah, pastor, mas eu não creio. Não tem problema. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus tem interesse. Eu creio que Deus vai mudar. Eu creio que Deus vai fazer por nós. Glória ao nome de Jesus. Aí finalmente chega Neemias, irmãos. Para edificar os muros. O templo já havia sido reedificado. O culto já havia sido restaurado. Agora chega Neemias para restaurar os muros da cidade. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que quando Neemias chegou de volta e o templo já estava restaurado, os cultos dentro do templo já estavam restaurados, Neemias vai inspecionar os muros, irmãos. Ele vai fazer um assessment, ele vai fazer uma inspeção para determinar o quanto havia sido avariado ou danificado o muro ou os muros para poder restaurar. E a palavra de Deus diz que ele chegou lá e ainda à noite ele monta num animal e ele sozinho vai inspecionar as rachaduras, as partes derrubadas daquele muro. Sabe que às vezes, para você poder servir a Deus naquilo que Deus te chamou, você tem que montar sozinho no animal e tomar conhecimento do que está acontecendo. Mas pastor, Deus vai me querer isolado, Deus vai me querer sozinho. Não, Deus não quer só você sozinho, não, meu irmão. Deus não quer você sozinho, minha irmã. Deus só quer a sua atenção por um pouco de tempo, para que Ele possa mostrar para você quais são os pontos cruciais daquilo que você foi chamado para fazer. Quais são os pontos mais importantes daquilo que você foi chamada para fazer. E se você estiver distraída na multidão, você não vai prestar atenção naquilo que Deus quer te mostrar, naquilo que Ele está lhe preparando para servir e para fazer. Você vai sim influenciar alguns ou muitos a virem fazer o que Deus lhe mostrou necessário para ser feito. Mas a verdade é que se você não dispensar de um pouco de tempo na presença de Deus, com o Deus que está te chamando, você não vai entender essencialmente qual é a obra e qual é o trabalho a ser desenvolvido. Então, por isso, pega o animalzinho que Deus te deu e vai lá para o canto aonde Deus te mandou ir, até que você entenda de Deus a obra que é para ser realizada para a glória do nome de Jesus. O ano de 2018 está quase acabando. Nós temos mais 2 cultos, é isso? 2 cultos nós temos antes de virar o ano. O de 23 e o de 30. Domingo, dia 23,
e domingo, dia 30. E aí, 2018 is history. 2018 vira passado. O que é que você vai fazer em 2019 para chegar mais perto daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, Quando eu falo ministério, irmãos, entenda, eu não estou me referindo ao seu nome no cartaz e à projeção social do seu nome como servo ou serva de Deus. Não é isso, não tem nada a ver com isso, irmão. Quando eu falo de ministério, você sabe o que significa ministério? Sabe o que significa ministério? Serviço, irmãos. Serviço a Deus, serviço à casa de Deus, serviço à obra de Deus, aonde Deus te chamou e aonde Deus te plantou. Quando? Ou melhor, o que você vai fazer de diferente em 2019 para que o seu serviço a Deus, o seu serviço na casa de Deus, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Tem gente que já até desistiu, irmãos. Tem gente que já até desistiu. Já colocou a chuteira na prateleira, já tirou as meias e já até falou para Deus: olha, Deus, I'm done. Pois Deus está te dizendo essa noite, você pode até estar dando, você pode até ter chegado ao fim, mas eu não cheguei ainda. Mas eu não cheguei ainda. Eu ainda tenho mais para fazer. Eu ainda tenho mais para realizar. Eu ainda tenho mais para alcançar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo trabalho traz lucro. Todo trabalho traz lucro. O falar demais leva à pobreza. 2019, o Senhor Jesus quer que seja um ano de riquezas espirituais na nossa vida, igreja. Jesus quer que seja um ano de riquezas espirituais nas nossas vidas. Será que você está disposto a cavar? Será que você está disposta a cavar para alcançar essas riquezas que Deus quer derramar na sua vida e na minha vida? Por favor, esteja de pé. Olha, ouça o que eu lhe digo, por favor. Se você quiser anotar, anote. Hoje é dia 16 de dezembro. São 9 horas da noite. Quer anotar? Anote. 2019 vai ser um ano de muitas oportunidades para você crescer e servir na casa de Deus. 2019 vai ser um ano de muitas oportunidades para você crescer e servir na casa de Deus. Será que você está disposto? Será que você está disposta a empenhar o trabalho para ver Deus prosperar e abençoar você com lucros para a eternidade, em nome de Jesus?
Será que você quer empenhar trabalho para servir na direção que Deus nos enviou a servir? Será que você quer empenhar trabalho mesmo que o trabalho que Deus pede de você vai contra aquilo que você achava que você deveria estar fazendo? Se você ouviu a palavra de Deus essa noite e você quer sem reserva nenhuma se dispor a Deus para crescer e para servir em 2019, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque o Espírito Santo de Deus vai lhe abençoar, o Espírito Santo de Deus vai lhe capacitar. As oportunidades vão vir do alto para a sua vida, para a nossa vida. E só o que nós precisamos fazer, é dizer sim ao Senhor, é dizer sim a Deus, é falar sim ao Espírito Santo de Deus. Aí você fala para mim assim: pastor, mas eu já vim aqui na frente tantas vezes esse ano e parece que nada mudou. Parece que eu não vi muita coisa diferente, pastor. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está te dizendo. Sabe por quê? Porque você vem aqui na frente e o Espírito Santo de Deus te dá orientação, ministra ao seu coração. Mas a gente sai daqui, irmãos, a gente sai daqui e é business as usual. A minha condição é a mesma, fisicamente nada mudou, pastor. I guess I just have to keep the same way. Eu acho que eu devo continuar realmente do mesmo jeito. Não. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, irmãos, quando Deus fala, o dispositivo que torna verdade, ou melhor, que realiza o que Deus falou, o dispositivo, existe um gatilho que faz isso disparar, existe um gatilho que faz isso ser colocado em ação, e esse gatilho é uma coisa bem pequena, é uma palavra bem pequena, 2 letras, fé. Fé, fé. Quando Deus fala, você tem que sair daqui caminhando por fé, olhando por fé, falando por fé, declarando em fé. É pela fé que Deus trabalha. Saia daqui hoje, saia daqui hoje e aplique a fé, e você vai ver mudança, e você vai ver diferença, você vai ver coisas sobrenaturais, quando a sua resposta para aquilo que Deus disse for sobrenatural. Não saia daqui e faça a mesma coisa que você fez o domingo passado. Aplique fé. Se é para dar um passo, vamos dar um passo de fé. Se é para orar, vamos orar com fé. Se é para ler, vamos ler a palavra com fé. Se é para servir, vamos servir com fé. Se é para louvar, vamos louvar com fé que Ele está ouvindo o meu louvor.
Se é para ensinar, vamos ensinar com fé, que Ele vai pegar a palavra que eu estou ensinando e vai botar naquele coração e vai fazer com que o fruto apareça naquela vida. Se é para enfrentar o inferno, vamos enfrentar o inferno com fé. Vamos enfrentar o inferno com fé. Fé que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. O inimigo anticristo que não resiste. Aí você vai sair daqui da frente e vai experimentar algo diferente do que o domingo passado, do que o domingo anterior. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Querido Jesus, aqui estamos, Senhor, todos nós, Jesus, na Tua presença, Senhor. Ouvimos a Tua palavra hoje, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, Jesus. Te que anamas e corrigamash anaia. Oh, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra hoje, Jesus. A Tua palavra nos manda empenhar ações, Pai. A Tua palavra nos manda, Senhor, colocarmos para funcionar, colocarmos em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dirigido, aquilo que o Senhor tem nos instruído, aquilo que o Senhor tem nos solicitado, aquilo que o Senhor nos tem enviado para fazer, Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Em fé, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Acrescenta a nossa fé, Pai. Acrescenta a nossa fé, Pai. Pai, nós vamos ver mares diante de nós, mas o Senhor abre o mar, Pai. O Senhor para o correr das águas, Pai. O Senhor levanta o morto, Pai. Oh Deus querido, o Senhor abençoa, Pai. O Senhor faz fluir azeite sem parar, Pai. O Senhor faz transbordar o azeite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, aqui estão as vidas, Senhor, que ouviram a Tua palavra, Senhor. Que ouviram a Tua palavra, Senhor. E apoiados na fé, meu Senhor. E apoiados na fé, Pai. Querem sair daqui, Senhor, para empenhar esforços, para servir a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abra oportunidades, ó Pai, para os Teus filhos servirem a Ti nesta casa. Abra oportunidades, Pai, para os Teus filhos crescerem, Senhor, nesta casa, Pai. Em serviço, Senhor. Crescer, Pai querido, em edificação, Senhor. Ó Deus querido e eterno, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, ó meu Senhor. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.